Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, como eu falei já para os irmãos da importância desse discurso de Jesus a respeito do sermão da montanha, como é denominado, como é conhecido, nós temos aqui nos próximos versículos 9 bem-aventuranças, né? Ele vai inicialmente dizer que bem-aventurado, feliz, mais do que feliz, quão felizes são, né? É isso o significado de bem-aventurado. Quão felizes são, quão bem-aventurados são os pobres. Depois ele vai dizer os que choram, bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição e os que são injuriados. Amém? São os que ele vai dizer aqui que são bem-aventurados. E hoje nós vamos falar do primeiro, se der a gente continua no segundo e assim sucessivamente. Louvado seja Deus. Veja que quando nós lemos essas características, quando nós lemos esses adjetivos, são coisas que nós não queremos, né? Ninguém quer ser pobre, ninguém quer chorar, ninguém quer passar fome, ninguém quer ser perseguido, ninguém quer ser injuriado. Como é difícil encontrar a felicidade nessas situações, né, irmãos, que nós citamos aqui. Como é difícil. Nós precisamos fazer um esforço mental muito grande para que a gente consiga identificar algum tipo de felicidade, algum tipo de bênção, algum tipo de bem-aventurança nessas coisas que nós citamos aqui. O que Jesus está dizendo aqui, que não são os ricos que são felizes, que não são os que são fartos, que têm barriga cheia, nem aqueles que são elogiados e que são bem-aventurados, são justamente o oposto. Então Jesus ele vai quebrando os conceitos religiosos, ele vai quebrando os conceitos mentais, ele vai quebrando as mentalidades filosóficas, ele vai quebrando o nosso imaginário. Porque qual é o sentido da nossa vida? Buscar abundância, buscar felicidade, buscar alegria, buscar jamais chorar, jamais se entristecer, jamais passar fome, jamais essas coisas todas. É o oposto, né? Só que o reino de Deus, ele é composto por essas pessoas. E hoje nós vamos falar de que o reino de Deus pertence a quem? Aos pobres. E aí, eu queria só abrir aqui um parênteses para dizer para os irmãos que quem fala aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, né? É Mateus que escreve esse versículo. Porém, Lucas, né, vai escrever apenas pobres, não vai colocar o de espírito na frente. Segundo alguns estudiosos, a explicação é porque Mateus ele está escrevendo para os judeus, né? Para aqueles que têm uma religião específica, e Lucas escreve para os gentios, pessoas que não tinham uma religião específica, que eram pessoas idólatras e tudo mais, pessoas que eram da cultura grego-romana, então eles tinham um pensamento muito mais materialista. Então por isso que ele fala só pobres. Como os judeus, eles já tinham uma religião, já tinham um pensamento religioso e tudo, aí ele fala pobre de espírito, que tem a ver já mais com o íntimo, não tem a ver mais tanto com a matéria, mas sim mais com aquilo que está no interior, que está no espiritual, que está na alma, que está na mente da pessoa. Então por isso que existem essas duas definições, essas duas formas de ler. Ou seja, em ambas tem a sua importância, tem a sua didática, tem o seu ensino. Porque nós vamos ver pela palavra de Deus, irmãos, que Deus, Jesus e toda a extensão da Bíblia, do Gênesis e Apocalipse, Deus dá uma prioridade, ou dá um elogio, ou faz uma referência de benevolência para com os pobres.
Porque o pobre, ele, no seu sentido material, humano, ele na verdade não é bem quisto, ele não é bem aceito, ele não é muito amado, ele não é muito, assim, tão fácil, né? Como o rico, né? O rico, a gente vê isso na igreja, a gente vê isso em todo lugar do mundo, a gente vê isso conosco. Não sei se você já esteve num banco, né? Numa fila de banco. Quando chega o rico, aquele que chega de paletó, com a malise, com a pasta na mão, ou então aquela mulher da sociedade que chega com aquele vestido fino, aquele salto alto, que quando ela anda no meio da agência faz toque, 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 todo mundo olha, geralmente ela não fica na fila igual aos outros, né? Ou seja, todo mundo que vai se referir a uma pessoa dessa, né, ela trata essa pessoa de uma forma diferente. Então, o rico por si só ele já é bem tratado, e o pobre por si só ele já é maltratado, né? No atendimento do nosso viver diário, quando a pessoa é uma pessoa humilde, de uma roupa mais simples e tudo mais, a pessoa às vezes nem olha para a pessoa, nem não tem assim uma boa vontade de ajudar. Porém, quando chega aquela pessoa bem aparentada, falando bonito, né? Uma linguagem bem fina, aí as pessoas tratam de uma forma diferente. Isso é o que acontece na realidade. Mas Deus, ele tem preferência. E a preferência de Deus é justamente pelos mais humildes, pelos mais pobres. Está na palavra, irmãos. Eu não estou inventando nada aqui. Eu não estou dizendo que todo pobre vai ser salvo e que todo rico vai ser condenado. Não é isso. Mas a palavra de Deus, ela mostra vários versículos. Eu vou ler só alguns aqui para os irmãos, para a gente passar a seguinte, né? Olha, Levítico 25, 39, 41 diz, se algum do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, né? Que a pessoa criava uma dívida tão grande que não tinha como pagar, ela se vendia como escravo. Aí o que a palavra diz? E se ele se vender a algum de vocês, não o faça trabalhar como escravo, diz a palavra de Deus. Que era para o povo de Deus, o povo judeu, não aceitar em dívida um irmão, um parente, um conterrâneo, né? Alguém que fosse judeu, que estivesse colocado em dívida perante a outra pessoa, que o aceitasse como escravo. Não, aceite como um trabalhador e pague ele salário. É o que diz a palavra de Deus. Amém, Jesus? Pague ele salário, não trate ele como um escravo. Então veja o que Deus está mostrando aqui. No Salmo 41, versículo 1, diz: bem-aventurado aquele que considera o pobre. É o oposto do que a gente vê na realidade. Bem-aventurado é aquele que considera o pobre. O Senhor o livrará do dia do mal. Amém, Jesus? Provérbios 14, 31. O que oprime o pobre insulta o Criador. Olha aí, né? A pessoa explora o pobre, explora o coitado, né? O empresário, ele tira o sangue do trabalhador, o máximo que ele puder ele tira. Ele vai se ver com o Criador, diz a palavra de Deus. Gálatas 2, versículo 10. Recomendo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. Ouçam, meus irmãos amados, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino, e que ele prometeu aos que o amam? É o que diz a palavra de Deus lá em Tiago 2,5. Ou seja, quem foi que Deus escolheu para fazer parte do reino? Os pobres. Foi os ricos? A palavra diz que não, no sentido geral, né? Então, e João, 1 João, capítulo 3, versículo 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Amém? Então Deus, ele tem uma dedicação ao necessitado. E ele exige daqueles que têm posses, daqueles que têm condição, de ajudar essas pessoas. Diga graças a Deus. Está falando aqui tudo da questão material, né?
O pobre, pobre mesmo, pobre necessitado. E há também uma palavra, e várias, né? Eu vou citar só algumas aqui também, de juízo, de julgamento para quem faz o oposto disso, para quem não ajuda, para quem não olha, para quem não preza, né? Para quem despreza. Tem também um versículo, vamos lá. Lucas capítulo 6, versículo 25. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai dos que agora rides, ou seja, daqueles que riem, né? Que se alegram, porque vós lamentareis e chorareis. Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Ou seja, a pessoa que fecha os olhos ao pobre, né? Fecha os olhos. Você sabe que a pessoa precisa, e aí você fecha os olhos. Não sei se já aconteceu com você, mas aquela pessoa que às vezes é seu amigo e tal, aí quando ela está no pior momento da vida, né? Às vezes está desempregado e tudo mais, as pessoas ficam evitando. Fica evitando. Não, fulano, oh meu Deus, tá? Não vou nem lá não esses dias, que vai que ele vai me pedir alguma coisa, né? Não é assim, irmãos? Sim ou não? Acontece. É a palavra de Deus, ela prevê esse sentimento mal dentro de nós. Ela prevê esse comportamento diabólico dentro de nós, pecaminoso, porque a gente é direcionado, a gente é inclinado a essas coisas. Isso que eu citei para trás, da forma como as pessoas tratam os pobres, é real, não é só nos outros não, a gente pode olhar para a gente também. Muitas vezes nós fazemos essas coisas, né? Quando a gente vê uma pessoa na rua, uma pessoa mal vestida, uma pessoa maltrapilha, uma pessoa suja, a gente evita, a gente troca de calçada, a gente, né? Quantas vezes acontece isso com a gente? A gente já pensa logo que vai roubar a gente. Eu sei que tem muitos ladrões por aí na rua, mas isso não justifica, às vezes, os nossos comportamentos maus. E a palavra de Deus, ela fala contra isso. Olha, Provérbios tem mais, né? Provérbios 17, 5. Quem zomba dos pobres, mostra desprezo ao Criador deles. E quem se alegra com a desgraça, não ficará sem castigo. Olha só. Provérbios 21, 13. O que tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Provérbios 22, 22. Não explore os pobres para serem pobres. Eita, Jesus, isso aqui não é no Brasil não, viu, irmão? Isso aqui não é no Brasil não. Não explore os pobres para que sejam pobres, nem oprima o necessitado no tribunal. Essa questão do tribunal é interessante. Quem já teve uma causa na justiça aí? Ninguém, é o povo abençoado, irmão. Você sabe que a tua causa nunca vai chegar no Supremo, nunca. Mas do rico chega bem rapidinho. É ou não é? Chega ligeiro. Agora, eu tenho uma causa na justiça que está com 5 anos, parada na gaveta do juiz. Mas se eu fosse rico, já estava lá no Supremo, eu já tinha elegante, que é direito adquirido, é um direito estar lá. Amém? É assim que a coisa funciona. Então, eles na verdade, eles tiram até o direito do pobre. No tribunal, o pobre perde. O rico é que ganha. Por que a empresa quer que você bote ela na justiça, ao invés de dar o seu direito, o seu aumento, o seu salário? Por quê? Porque ela sabe que vai ganhar lá. Ou então ela vai enrolar você anos e anos até você morrer. A justiça humana falha para o pobre, não falha para o rico. Agora Deus está vendo e Deus diz que Ele vai realmente um dia acertar as contas com esse povo todo, né? Provérbios 22, 23. Pois o Senhor será o advogado deles. Glória a Deus. Então tenha cuidado quando você maltratar um pobre. Irmãos, tenha cuidado quando você maltratar um pobre, porque quem vai ser o advogado? Ele não vai estar na justiça não, coitado, sabe nem onde é que fica o tribunal. Não sabe, mas Deus vai ser o advogado deles, e despojará da vida os que o despojarem. Isaías 3,14. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês que arruinaram a vinha e
e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Olha o juízo, irmão. Vocês arruinaram os pobres, vocês empobreceram as pessoas, e o que eles perderam está na casa de vocês. E Jesus diz que, e a palavra de Deus diz aqui, Jeová falando que ele vai entrar em juízo contra essas autoridades, contra essas pessoas. Isaías 11:14. Mas com retidão julgará os necessitados. Essa é a lei. Com justiça tomará decisões a favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, e com o sopro da sua boca matará os ímpios. É Deus. Aqui não vai ser o homem que vai fazer isso, não. É o Senhor que vai fazer isso. Ele vai julgar a causa do necessitado. E por último, Mateus 25:42. Porque tive fome e não me deste de comer. Aí naquele dia ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então existe uma clara tendência na Bíblia de dar uma importância, uma prevalência para o pobre materialmente falando. Em relação, aqui eu estou falando de maioria, né, irmão? Estou falando de casos individuais. Não coloque, né, a exceção no lugar da regra, não. É bom que a gente entenda isso, porque às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas o pastor está falando isso aí, está falando besteira, porque eu conheço, aí vai citar um caso de um pobre que não é isso, de um rico que é bom. Existe. Mas existe regra, ó a regra, ó o tanto da regra. E existe a exceção. Nós estamos falando aqui de regra. Exceção é casos individuais que a gente trata individualmente, né? Porque tem rico bom? Tem, a Bíblia mesmo fala que tem rico bom. Mas a sua grande maioria não é assim. Tem pobre ruim e mau que não quer saber de Deus? Tem, mas a grande maioria quer. A gente tira isso pelos países ricos. Os países ricos, o que reina lá é o ateísmo. Eles não querem saber de Deus, eles odeiam a palavra de Deus, eles não querem saber de Deus, eles não querem se submeter a Deus, eles não querem nada com Deus. A Bíblia ficou ultrapassada para eles, porque eles têm posses, eles têm dinheiro. Agora vai nos países pobres, aí lá tem grande número de cristãos, gente que está todo dia nas igrejas clamando a Deus. É verdade. Isso aqui que eu estou falando é só botar no papel, é só fazer a estatística. Olha, os países pobres são mais religiosos, são mais tementes a Deus. E os países ricos são mais ateus, são mais independentes de Deus. É isso que a gente vê no mundo hoje. Então veja que a palavra, ela nos exorta a isso. O sentido dessa palavra que Mateus usa aqui, ela vai, né? Quando eles traduzem a palavra pobre, né? Bem-aventurado os pobres. Quando ele pega essa palavra ela tem vários significados. E ela vai realmente desde a necessidade material até a necessidade espiritual. Até não ter nada financeiramente falando e até não ter nada também espiritualmente falando. Amém? Veja bem os significados de pobre: reduzido à pobreza, à mendicância, aquele que pede esmola, aquele que é desamparado, aquele que é impotente para realizar qualquer objetivo, que é destituído de riqueza, de aprendizado ou de cultura intelectual. Todo esse significado quer dizer pobre. Então, dependendo da passagem que você vai ler na Bíblia, o sentido pode se encaixar num desses casos. Como eu falei, Lucas ele vai mais para o lado material. O pobre, pobre mesmo. E Mateus ele vai mais para o lado espiritual. O pobre, humilde. Então, em Mateus, a melhor tradução seria o humilde de espírito. Inclusive na NVI é isso, fala assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Amém? Graças a Deus. Por que ele fala isso, irmãos? Porque quando a gente lê uma palavra na Bíblia, a gente tem que ter cuidado para não colocar as coisas de uma forma intransigente. Ou seja, se a gente fizer isso, a gente vai estar colocando todos os pobres numa posição elevada diante de Deus e todos os ricos numa posição rebaixada diante de Deus. Porém, quando a gente entende o sentido mais amplo da palavra, aí nós colocamos que dentre os pobres,
os humildes de espírito são bem-aventurados diante de Deus. E dentre os ricos, que a gente sabe que é muito pouco, Jesus mesmo disse que é mais difícil, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. O rico, né? Um rico mau, um rico ruim, não. Um rico crente, obediente e fiel à palavra de Deus, como era Abraão, né? Não estou falando desses ricos, não. Do rico ruim mesmo. Que ele é difícil de entrar no céu. Mas tem. Então tem esse rico também que vai conseguir. Entendendo isso, nós vamos entender o que é pobre. Então, quando Jesus disse, bem-aventurado os pobres de espírito, né? Ou numa linguagem mais moderna para nós, bem-aventurado os humildes de espírito, o que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer? Primeiro, que a pobreza não é só material. Primeira coisa. Aqui ele se refere a uma pobreza abrangente. A uma pobreza material, sim, mas também uma pobreza de espírito. Não aquela pobreza de espírito que as pessoas dizem pejorativamente, não. Você é um pobre de espírito. Você é uma pessoa fraca. Você é uma pessoa má. Você é uma pessoa que só fala besteira. Você é uma pessoa que só critica. Você não tem um espírito elevado. Você é um pobre de espírito. Não é nesse sentido, não. O pobre de espírito aqui é no sentido de um espírito que agrada a Deus. Um espírito que é humilde diante de Deus. Amém? Um espírito que é obediente a ponto de tratar bem os pobres materialmente falando. Diga graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, ele vai dizer aqui exatamente isso, olha. Pobre de espírito, tanto materialmente como espiritualmente. A pobreza material não é garantia nenhuma de que a pessoa vai ser aceita diante de Deus. Mas todo mundo já sabe que a riqueza também não vai, né? Então, eu sou pobre, Deus vai me aceitar. Não, mas a pior desgraça do mundo é alguém nascer pobre e ainda assim ir para o inferno. Eu sempre falo isso, irmão. Pobre sofre, irmão. Pobre sofre. Pobre nasceu para sofrer. E aí do coitado ainda ir para o inferno. Aí eu vou dizer, aí era melhor ele não ter nem nascido. Porque é triste, né? Porque o rico, irmão, ele usufrui. O próprio Jesus diz, ele usufruiu nesta vida, ele usufruiu das bonanças dessa vida, ele usufruiu do melhor, ele teve honra, ele teve dinheiro, ele comeu bem, ele fez tudo que essa vida pode dar de prazer. O pobre não tem nada disso, é só sofrimento. Né? É só sofrimento. E ainda assim tem pobre que é tão ruim que não se converte a Deus, que não tem humildade. Ele é pobre só material, falta a pobreza espiritual para ele. Porque somente, irmão, quem vai ser enriquecido diante de Deus, guarde isso, só quem vai ser enriquecido diante de Deus, só quem vai receber os tesouros diante de Deus é o pobre espiritualmente. Pode ser que um pobre materialmente também consiga, mas se ele for espiritualmente pobre também. Diga graças a Deus. Então, a pobreza não pode ser tida somente como material. Segundo, ela não é a autossuficiência religiosa. Então a pessoa diz, eu sou religioso, eu faço tudo certinho e tal, tal. Isso não é pobreza. Isso é orgulho religioso. Há uma grande diferença. Às vezes, nós, os crentes, temos que ter cuidado com isso, com esse orgulho, né? Muitas vezes de desprezar o outro, né? De achar que o outro não vai, de que o outro está perdido, de que olha o orgulho espiritual, irmão. A palavra, ela bem-aventurado os humildes, o que não se apoia na sua religião, o que não se apoia nas suas obras. Diga graças a Deus. Então por isso que a palavra de Deus diz, lá em Mateus 23, versículo 12: o que a si mesmo se exalta, será humilhado, mas o que a si mesmo se humilha, será exaltado. Nós vemos isso nos grandes homens de Deus, até mesmo naqueles que eram muito ricos. Eles eram humildes diante de Deus. A humildade diante de Deus é um privilégio diante de Deus. E é isso que nós temos que entender. Não, em momento nenhum queira se engrandecer. Em momento nenhum queira se exaltar. Em momento nenhum queira mostrar-se que diante de Deus você é o cara. Não é dessa forma. Isso não é humildade. Isso não é pobreza espiritual, não.
Isso é orgulho e Deus Deus odeia essas coisas. Terceiro, a pobreza espiritual ou o pobre espiritual não é o falso humilde. Falso humilde é aquele que diz assim, eu não consigo, eu não sou nada, não olhe para mim não sei o quê, porque eu sou fraco mesmo. A pessoa está fazendo isso para se exaltar. Ela está justificando seus próprios erros. Às vezes tem aquele cristão, irmão, que ele não quer ajeitar a sua vida na igreja, aí ele diz assim, não, mas eu não consigo mesmo não, eu sou pecador. Ele não diz, eu sou o maior dos pecadores, como Paulo dizia, reconhecendo a graça de Deus, o perdão de Deus na vida dele, não. Ele diz porque ele não quer consertar a sua vida. Ele quer justificar o seu erro, quer justificar o seu pecado. A pessoa, às vezes, ela quer se colocar numa posição para as pessoas terem pena dela. As pessoas terem pena dela. Irmão, as pessoas não precisam ter pena da gente. É Deus que tem que ter pena da gente. E para Deus ter pena da gente, aí a gente tem que ser humilde. Não é arrogante de dizer, porque Senhor, porque eu não posso, né? Às vezes as pessoas dizem, eu não consigo, eu não sou nada, eu sou um zero à esquerda, eu sou um inútil. Não, você é útil para a obra de Deus, você faz parte do corpo da igreja, você é um dos membros do corpo da igreja. Olha, o membro, por mais simples que seja, a palavra de Deus diz, não importa se é o dedo do pé, o dedo da mão, se é o olho, se é a boca, você faz parte do corpo, você tem a sua importância. Então não é nesse sentido não. A falsa humildade, Jesus combateu com os falsos religiosos da sua época, porque eles eram falsos humildes. O humilde falso, ele é tão orgulhoso quanto o orgulhoso, só que é de uma forma disfarçada. Então ele não é a falsa humildade. Quarto, não é as boas obras. O pobre de espírito, ele não se confia nas suas boas obras. Amém? Não se confia porque traz o dízimo, não se confia porque traz oferta, porque doou a cesta básica, porque ajudou o necessitado, viu alguém caído na rua, porque também tem isso, né, irmão? Às vezes a pessoa vai lá, ajuda o necessitado, aí já tira lá a foto, já bota nas redes, para todo mundo ver, todo mundo aplaudir e dizer, esse cara é bom. Não é dessa forma. A palavra de Deus nos ensina como dar a esmola. Ele diz, se a tua mão direita dá a esmola, não deixe que a esquerda saiba. A sua mão, imagina o vizinho, imagina as pessoas, imagina o Brasil, imagina o mundo todo. Porque o que as pessoas fazem quando fazem uma caridade? Divulga para todo mundo, bota aí, para dizer que é bom, que é legal, que é aprovado por Deus, que é uma pessoa de coração bom, né, irmãos? Não é assim? Mas não é o pobre de espírito. O pobre de espírito, ele não vai por esse caminho, porque ele não quer aparecer para os homens. Ele não quer aparecer para as pessoas, ele não quer reconhecimento das pessoas, ele não quer elogio das pessoas. Quinto, é a antítese ou o contrário do espírito do mundo e do espírito de Deus. O espírito do mundo, ele exalta a grandeza, ele exalta a fama, ele exalta a riqueza, ele exalta o ter, ele exalta as coisas que são agradáveis. Ao pobre de espírito, não. Ele vai pela palavra, ele vai pelo evangelho, aonde no mundo reina, né, a autoconfiança, a independência. O pobre de espírito, ele é humilde e ele busca depender de Deus. Ele sabe que ele não é nada sem Deus. Ele sabe que ele respira porque Deus permitiu que ele respirasse. O mundo, o espírito do mundo é o quê? Eu comprei, eu tenho, eu posso. Eu isso. O eu está sempre na frente. E a realização dele para ser elogiada. No reino de Deus é o oposto. Você não tem, você não faz, você não realiza, você depende de quem? Do Todo-Poderoso, daquele que te fez, daquele que te criou, daquele que te dá, daquele que te faz respirar, daquele que te alimenta, daquele que te dá o sol, daquele que te dá a chuva. Você depende dele, você não é nada. Isso é o pobre de espírito, diferente do mundo, do pensamento do mundo. Os filósofos, os grandes intelectuais, eles consideram a humildade
defeito, não uma virtude. A palavra de Deus diz que os humilhados, os humildes serão exaltados. No mundo é o contrário, né? A pessoa quer a exaltação, ela odeia a humilhação, ela odeia o estado de vergonha. A palavra de Deus diz que Paulo era um homem cheio de boas características. Paulo era um homem que dizia assim, não para se orgulhar: vocês me imitem como eu imito a Cristo. Quando ele via a igreja fazendo coisas erradas, ele dizia assim: não façam as coisas erradas, não sigam os falsos profetas, não sigam as heresias, não façam dessa forma, aprendam pela palavra, me imitem como eu imito a Cristo. Ele tinha exemplo de vida para dar, mas ele não se exaltava. Sabe o que Paulo dizia para os seus irmãos? Ele dizia, 1 Coríntios 2:3, eu estive convosco em fraqueza. Ninguém quer, né? Como é que os líderes religiosos hoje querem aparecer? Que são super-homens, que são caras infalíveis, que são pessoas que estão acima de... Não, Paulo, ele dizia, eu estive entre vocês em fraqueza, em temor e em grande temor. E versículo 2 Coríntios 4:5. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos servos por amor de Cristo. Então ele se colocava como servo, ele se colocava como humilde, ele se colocava como não tendo nada para oferecer àquele povo, a não ser a graça que Cristo tinha operado nele, que ele era um pecador no passado e que agora ele estava lutando para ser um homem mais perfeito, mais abençoado, mais bem-aventurado diante de Deus. Diga graças a Deus. Então, veja que o pensamento do mundo é contrário ao pensamento da Bíblia. A pobreza que é tão rejeitada no sentido de que a pessoa, né, não quer ser humilde, não quer ser temente, não quer ser obediente. Por que hoje os casamentos, a maioria não dá certo? Porque a palavra diz uma coisa e a mulher quer ser outra. Porque a palavra diz uma coisa para o marido e ele quer agir de outra forma. Porque as pessoas não agem de acordo com... não se submetem à vontade da palavra. Elas se submetem a quê? Aos pensamentos modernos. Que você é livre, que você é dono da sua vida, que você não vai se permitir passar por uma dificuldade, que você, se você não está feliz num relacionamento, acabe com esse e comece um que você seja feliz. É isso que a palavra ensina? Não. Então a pessoa não tem essa humildade. É o contrário, é o oposto. E em sexto lugar, o pobre de espírito é aquele que teve o seu orgulho destruído. Esse é o pobre de espírito. É o pobre elevado. É o pobre reconhecido por Deus. É o pobre aceito por Deus. É o pobre que recebeu a misericórdia de Deus. É o pobre que vai herdar os grandes tesouros do céu. Por quê? Porque ele mesmo... ele destruiu o seu orgulho, ele destruiu a sua capacidade humana, ele entende o que é, irmãos, a doutrina da justificação pela graça, pela fé. Ele sabe que não é pelas obras dele, não é pelas coisas que ele faz, não é pela forma como ele age, não é pela forma como ele se apresenta perante as pessoas, perante o pastor, perante a igreja, não é pelos títulos que ele conquistou, pela carteira de membro, ou pela carteira de missionário, ou de pastor, de bispo, seja lá do que for, não. Ele sabe que ele necessita de uma coisa, de quê? Que vocês são salvos pela graça, vocês são salvos não pelas obras para que ninguém se glorie, não é porque você pregou mais, não é porque você orou mais, você deve pregar, você deve orar, não é porque você doou mais cesta básica, não é porque você doou todos os seus bens para os pobres, não é por causa disso não, é porque a graça de Deus está sobre você. Então quando você pensa assim, dependeu só de Deus, não de mim, aí você tem que se humilhar. Você tem que ver Deus como Ele é
e você, o quanto você precisa de Deus, o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós necessitamos de Deus. Então, é pela graça que nós somos salvos. Amém? Então, jogamos fora, irmão, lancemos fora toda a nossa autoconfiança nas nossas boas práticas, né? Eu confio, eu fiz isso, eu sou isso, eu consegui isso, eu tenho uma imagem, as pessoas gostam de mim, não sei o quê. Acaba com isso. Diante de Deus, isso aí não vai te servir. É o tipo de moeda de troca que você não vai poder usar lá no céu. Se humilhe na presença de Deus, se coloque na posição de servo. Diga graças a Deus. Como aquele publicano, né? Que em pé dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Já o religioso dizia: Senhor, olha aqui o meu dízimo, olha aqui os meus jejuns, Senhor, olha aqui as minhas obras. E a palavra de Deus diz: quem foi justificado foi o humilde, foi o que chegou diante de Deus como pobre, como necessitado, como alguém que não tem nada. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o pobre realmente de espírito. Não é o pobre, né, somente na figura material, humanamente falando, mas o pobre que reconhece Deus e que reconhece quem você é. Reconhece que para você ser salvo, você precisa da graça de Deus. E que as suas boas obras, suas boas ações não vão conseguir isso para você. Somente a graça e o sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Não tem mais com que negociar para Deus, porque o seu orgulho foi quebrado. A sua confiança nas coisas humanas foi quebrada. Então ele não tem mais como confiar. Ele não tem mais. Tudo foi destruído. O seu sustento, a sua autoconfiança depende somente daquilo que Deus quiser dar para você. Então nós pedimos perdão a Deus. Nós chegamos diante de Deus e pedimos perdão. E agora? Como pobre, eu dependo dele me dar esse perdão. Amém? Eu chego diante de Deus doente. E eu oro: Senhor, cura a minha doença. E agora? O pobre sabe: se Deus quiser te curar, te cura. E se Deus não quiser te curar, não te cura. Porque você é pobre de espírito. Tu já viu as pessoas dizerem: Deus vai fazer, eu garanto. Você não garante nada. Você não garante nem a sua vida. Tem pessoas que dizem: eu rasgo a Bíblia se Deus não fizer. Você não pode rasgar a Bíblia, você vai gastar dinheiro com papel. Porque o pobre de espírito que conhece a Deus, que conhece verdadeiramente a Deus, ele sabe que depende totalmente, exclusivamente e unicamente de Deus. E o pobre de espírito, por último, para a gente encerrar, ele herdará o reino dos céus. Pode ser que aqui na terra ele não tenha conseguido nada, mas no reino dos céus ele tem um lugar. Diga graças a Deus. Então, pobre de espírito, irmão, no contexto do sermão, ele é mais profundo do que apenas um pobre material. Pobre material, ele tem o favor de Deus. Deus vai fazer um julgamento para quem realmente oprimiu o pobre. Deus vai fazer. Mas o pobre de espírito, ele é aquele que se desfaz da sua religiosidade, que se faz muitas vezes da sua autoconfiança, que se faz daquela aparência, daquele rótulo, daquela veste religiosa, e se coloca humildemente diante de Deus e diz: Senhor, eu sou um pobre, mas olha o que a palavra de Deus diz. Apocalipse capítulo 3 cita uma igreja que se achava rica, mas diante de Deus era pobre. E havia uma igreja que era muito pobrezinha, porém diante de Deus, Deus disse que ela era rica. Está lá, Apocalipse, depois você anota aí, né? Quem tem costume de anotar, ou então tem uma boa memória. Apocalipse capítulo 3, versículo 16, versículo 17. E Apocalipse capítulo 2, versículo 19. A igreja de Laodiceia era uma igreja que achava que era rica, e diante de Deus ela era pobre, miserável, cega e nu. Já a igreja de Esmirna era uma igreja muito pobre, e o Cordeiro, Jesus, diz assim para ela: eu conheço as tuas tribulações e a tua pobreza, mas tu és rico. Aleluia.
Você é pobre, você é atribulado, você chora, você lamenta, mas diante de Deus você é rico. Aleluia. Vamos ficar de pé. Esse é o verdadeiro pobre de espírito, que não acha que é nada, que não acha que chega diante de Deus, Senhor, é assim, o negócio comigo é assim, porque não sei o quê, porque a minha fé, porque a minha palavra, porque é assim, bebê. Ele não chega assim não. Diante do todo-poder. Irmão, você já viu como é quando a gente chega diante de uma autoridade mesmo, um prefeito, um governador, uma coisa. Irmão, você chega assim batendo, né? Você chega assim batendo na porta, entrando. Não é assim, não é verdade? Mas se imagine diante do Rei dos Reis. Ou você é pobre diante dele, ou você não é nada. Feche seus olhos, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Quebranta os nossos corações orgulhosos. Quebranta, Senhor, os nossos corações